Graça e paz, conectados com a palavra. Sou trigo ou sou joio? Não foram poucos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou quando esteve aqui na face da terra, realizando aqui o seu ministério, que ele fez através de parábolas. Parábolas que são ilustrações para facilitar o entendimento de certos assuntos. E uma dessas parábolas diz respeito ao trigo e joio. E o evangelista Mateus registra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 24, essa palavra que diz assim: Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu o dono do campo. Os seus servos lhe perguntaram: o senhor quer que o arranquemos de lá? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então vou dizer aos ceifeiros, aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Essa parábola Jesus conta e depois ele explica o que significa, claro, né? Então eu quero trazer nesse Conectados de hoje uma palavra do pastor Antônio Carlos Menezes, que traz uma palavra elucidativa sobre esse assunto. Ele diz assim: não fomos chamados por Deus para vivermos num mosteiro, isolados de tudo e de todos, mas para vivermos neste mundo, iluminando e abençoando as pessoas que nos cercam. Joio significa coisa daninha que surge entre as boas coisas, e a tentativa é de nos corromper. Jesus, nessa parábola narrada por Mateus, nos diz que um dos homens semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Nas igrejas, ao longo do tempo e também nos dias de hoje, muitos problemas acontecem por causa do joio. Quais as diferenças entre joio e trigo? Trigo é considerado o povo de Deus, e o joio, o povo do diabo. O povo de Deus crê em Deus, anda nos caminhos de Deus, ama Jesus de todo o coração, crê no sacrifício de Jesus na cruz, em seu lugar, sacrifício substitutivo. O joio é totalmente o contrário a essas verdades e está longe de Deus. Foi colocado no meio do trigo para tentar destruir o trigo. O trigo possui essência, o joio apenas a aparência. O trigo produz muitos frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada, é inútil e, se ingerido, é como veneno. É nocivo ao homem. O trigo produz fruto do amor, alegria, a paz. O joio produz ódio, depressão e perturbação. O trigo produz fruto da longanimidade, benignidade, bondade. O joio produz impaciência, malignidade, perversidade. O trigo produz fruto da felicidade, a mansidão, o domínio próprio. O joio produz infelicidade, rixa e desgraça na vida. O trigo será colocado no celeiro e o joio queimado no inferno. Quem separa o joio do trigo é Deus, porque o joio e o trigo são parecidos. Só o Senhor, que sonda os corações e sabe quem é quem, e Ele pode fazer a separação. Ninguém foge do seu justo e reto juízo. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva jamais. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher.
o joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. O lugar do trigo é o celeiro, o do joio é o fogo, pois não tem utilidade. Faz mal, é um engano, assim como a figueira que Jesus amaldiçoou. Muitas vezes o joio é plantado em nossas vidas, na vida das nossas igrejas, quando nós descuidamos, temos falta de disciplina, damos lugar ao espírito mundano, enfraquecemos moralmente e somos negligentes. Aí então nós nos tornamos presas do mundo, soberbos, indisciplinados, prejudicados com o veneno que o joio possui. Esta palavra de Jesus é uma demonstração muito forte do seu amor e da sua misericórdia a todos os seres humanos. Jesus queimou o joio para não queimar as pessoas que têm a oportunidade de aceitar a mensagem da advertência dada por ele. Então é nesse sentido que precisamos pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, diz o pastor Antônio Carlos. Bom, nós somos joio ou somos trigo? Se a nossa velha tendência de ser joio nos incomoda, isso já é um bom sinal, uma boa oportunidade para mudar de vez. Vamos assumir a condição de sermos trigo e não sair dessa posição jamais, não largar nunca mais de sermos trigo. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você agora, se você puder vir a Deus juntamente comigo nessa oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de meditar nessa palavra. E obrigado pela experiência vivida pelos discípulos que te viram e estiveram presentes quando Jesus conta essa parábola. Mas ela está registrada nos evangelhos e nós a temos para nossa orientação nos dias de hoje. Ó Deus, que nós possamos ser realmente diligentes no sentido de buscarmos ser cada vez mais trigo e abandonar qualquer ideia que seja joio que nos venha sendo semeada. Oramos em nome de Jesus. Amém.